Eu tô num momento muito assim, cara, porque eu não vejo saída democrática pro Brasil, porque o Brasil não sabe fazer democracia ainda. Não sabe. Democracia que tá no feto, é o feto que tá no útero, a mãe fumando crack, tá ligado? Não, coisa. As expectativas não são boas, de fato não são, assim, sabe? Prisão do Cunha, cara, não dá nem pra comemorar. Pra nós foi tarde, e ainda atende a uma outra necessidade, que é o quê? Mano, o Cunha foi vamos lá, o cara foi da presidência da Câmara dos Deputados pra cadeia, com os bens todos trancados. Até uma pessoa que tiver dois neurônios sabe o que ele vai fazer a partir de agora. Eu posso estar enganado, porque essa coisa surpreende, né? A cada instante tem um desdobramento, é só novela dantesco, sei lá. Mas agora, na minha visão, começa um processo de desmoralização do Temer. Vai sair coisa dali, escabrosa, um monte de esqueleto. Assim. Vai sair coisa escabrosa, vai sobrar pra Aécio Neves, vai sobrar pra gente, vai sobrar pra petista, vai sobrar pra gente pra caramba, assim. Mas isso serve a esse propósito, que não é também derrubar o Temer. O Temer ele é um acidente de percurso, ele é uma coisa que tinha que acontecer. A coisa é devolver o poder pros tucanos. É isso, o Moro é um tucano. Então é um xadrez, a gente é muito pequenininho, só tem uma saída, cara, e aí depende de vários fatores que a gente não tem, que é a revolução. De fato, uma revolução. A gente só teve revoltas no Brasil. Em 2005 eu estive na França. Mas vai ser um 1º de maio na França, cara. Pau quebra, meu. Eles têm medo do povo, é isso. O governo aqui não tem medo de povo. Não tem, cara. Desce o cacete em todo mundo. Não tem medo de povo. Lá eles têm medo do povo. O cara não pode falar uma bobagem sobre imigrante. Os caras quebram tudo. Quebra tudo. Eu vi. Eu fiquei 3 dias trancado num apartamento porque não era seguro sair. As ruas pegavam fogo. Literalmente. Os carros. Todos estacionados igual aqui na frente do prédio. Vários carros estacionados, tudo pegando fogo. Isso aí começou... Não lembro se foi acho que foi em Paris. Isso explodiu para a Europa inteira, porque é o mesmo contexto, né? A França tem mais muçulmanos e tal, mas tipo, tem a Bélgica. É tudo o mesmo contexto, imigrante no gueto, imigrante lá nas Coab, lá nos conjunto de prédio, excluído da sociedade. Já são a 4ª, 5ª geração vivendo na França. Então lá tem todas as tradições anarquistas, comunistas. É o mundo velho, né? Aqui a gente, cara, a gente não teve governo não tem medo do povo, cara. Aqui o sangue é derramado só do lado de cá. Tipo, perdeu, acho que tá descarado, entendeu? Tá tipo muito na cara, assim, ó. Tá muito feio. E isso é em todos. Esses dias eu fui em um colégio, em 2 colégios. Um em Higienópolis, colégio Equipe, uma galera um pouco mais velha, uns adolescentes. Galera bem idealista, assim, galera tipo bem pra frente, sabe? Eu falei de algumas experiências minhas, de viagens que eu fiz e tal, e eles conhecem tipo, todos os lugares que eu fui, assim. Galera com a cabeça, assim, sabe, no século 23, pra frente, pensando política de outra forma, relações afetivas, e com liberdade dentro do colégio, sabe? Aí eu fui num colégio lá no Embu das Artes, onde eu morei, lá no Santo Eduardo, onde o Ney Santos ganhou a prefeitura. Falar com as crianças, né? Um pouquinho menorzinhos, é um colégio municipal. Ah, a garotada também muito sagaz, assim, muito viva e tal. Mas você vê ali a diferença de oportunidades e aí o teor do recado ele é o mesmo, assim, mas a linguagem ela precisa ser outra, saca? Você precisa. Essa coisa que a escola faz, às vezes é um pouco cruel de ficar. Como é que fala? Minimizando os conflitos. Vai ensinar história, fica minimizando os conflitos.
Dia do índio põe uma peninha na cabeça da criança. Aí deixando tudo fofinho, tudo ursinhos carinhosos, saca? E isso é muito complicado. Eu tava falando dessa experiência com as crianças do Embu e a professora deles, que eu sei que é uma grande profissional, uma pessoa que se dedica, que acorda cedo, que dá aula pra cacete, que ganha pouco. Todo mundo sabe que é ser professor no Brasil. Ela pega o final da minha fala e fala, mas não importa se você nasceu em Moema, se você nasceu... Todo mundo pode, né? Não sei o que. Porra, sabe? Então eu acho que é muito... Essas pequenas coisas refletem também no nosso comportamento como povo, cara. Permite isso aí. Não vai ter um governo honesto, um povo desonesto, tá ligado? Um povo que não quer se colocar. A gente quer muito ser governado, a gente quer muito um governo que acerte. A gente quer muito ser governado, né? E aí, qual que é a referência que você tem de chefe? É um cara branco, velho, com cara de patrão. Por isso que Dilma não desce, por isso que Lula não desce, por isso que tem gente que tem que ter cara de patrão, cara. Porque é a referência de chefe que você tem, um cara que vai e resolve as coisas e você entra no funcional ali. Qual que é o discurso do Brasil? Eu trabalho, não mexo com nada de ninguém, pau na cabeça de vagabundo, eu não tenho problema com isso, porque eu trabalho, Né? Isso é isso, ser funcional, né? A escola treina a gente para isso aí. Fui falar de economia solidária agora, falar de empreendimento com a juventude. Muitos deles têm experiência com empreendimento e tal, vende alguma coisa. Mas você vê que a educação é para ser funcionário, né? Da escola, sinal de fábrica, educação é para ser funcionário. Aí eu vou lá em Genópolis, né? Os pais dos meninos são donos de alguma coisa. Então eles já estão se preparando ou para assumir o negócio do pai ou para ser dono da sua própria parada. Então é muito diferente, né? O cara já tem essa noção desde pequeno. Vai para a fábrica do pai, isso aqui é do seu pai. Meu pai, ele é baiano de uma cidade chamada Amargosa. Ele veio pra cá com cerca de... Deveria ter uns 17 anos, 18. Minha mãe, ela é daqui da capital. Acho que eles tinham uns 23, 24 anos. Eles têm uma diferença de 3 anos. Meu pai deveria ter uns 26, minha mãe uns 23 anos, quando eu nasci. Eu nasci em 83. Eu tive uma infância tranquila, normal, assim. Morava num subúrbiozinho, subúrbiozinho bem pobre, galerinha humilde, mas meus pais trabalhavam, único filho. Eu tive minhas coisas, materialmente falando, assim, não me faltou. Teve grandes coisas que me faltaram, não, assim. Pobre, mas tinha as coisinhas e tal. Enfim, morava de aluguel. Aí começa a escola, né? Comecei a escola. Eu fui um aluno normal até os 12 anos. Estudei normal, tirando o fato que na primeira série eu fui o último a me alfabetizar, o ano já estava tipo acabando, eu sempre me dei bem, especialmente nas matérias tipo português, história, geografia. Parece que exatas não era muito a minha, assim, mas saía na média, assim. Sempre passei com notas boas. Quando eu fiz 12 anos, 11 para 12 anos, meus pais se separaram. Nessa época a gente estava morando no Jardim Santo Eduardo, no Embu das Artes, periferia do Embu das Artes. Lá era um local bem complicado na época, com altos índices de violência, ao lado de bairros que ficaram mundialmente conhecidos pela violência, Jardim Ângela, Capão Redondo, palco de muita chacina. Eu lembro que essa coisa da chacina era uma coisa meio naturalizada, assim, já nesse período da minha adolescência ali, começo da adolescência. Falar de chacina, saber que teve chacina, tem chacina na sua rua, meio normal. E tem uma época que não pode ficar na rua, o negócio dura às vezes uns 3 meses, assim, tipo toque de recolher. Tem ainda, né? Infelizmente, essa cultura do pé de pato, que é esse exterminador é o policial que desconta um amigo que foi baleado, saca?
E desconta essas broncas geralmente nas pessoas que não tem nada a ver, né? Nego que tá no bar, tomando um negócio, acabou de vir do serviço, tá jogando bilhar com os amigos, molecada que tá fumando maconha numa praça. É, é sempre assim que acontece, né? Nessa época não tinha crime organizado, assim, não tinha força as facções de crime, não tinha muito crime organizado, era tudo na base do mandava que era mais ruim, né? E obedecia quem tinha juízo. Eu cresci, passei uma parte da minha adolescência ali, né? E aí meus pais se separaram, a condição econômica, eu fiquei com a minha mãe, mais 2 irmãos. A condição econômica da minha mãe ficou um pouco mais precária, eu sentindo isso, eu comecei a trabalhar, né? Eu já tinha tido uma experiência antes, quando eu tinha uns 9 anos de idade, que antes de ir pra escola eu vendia uns salgadinhos de uma vizinha. Ela fritava, fazia os salgadinhos, eu saía pra rua, ia numas obras vender, assim. E era um negocinho tranquilo, assim, tipo, umas 2 horas por dia e tal, e ia pra escola. E aí com 12 anos eu arrumei um trabalho em Pinheiros, na rua Cunhagago, com a Teodoro Sampaio, uma loja de roupas. Eu tinha que ficar cuidando pra ver se ninguém roubava, era isso que eu fazia, assim. Tipo, porque chegava aquelas épocas de final de ano e tal, aí muita gente na loja, tem uns esquemas, a galera fica pedindo pra experimentar roupa, aí tinha que prestar atenção nisso aí. E aí eu tinha que ir pra escola ainda. Na escola acho que era de tarde, então eu acordava muito cedo, tipo, acordava 5h30 da manhã e ia pro trabalho. Pegava um ônibus e ia pro trabalho. Então, por exemplo, café eu não tomava, né? Igual eu tomei um café preto aqui. Café foi isso aí. De chegar no bar assim com os mais velhos e toda hora eles tomam um café, né? E aí você aprende a tomar café, que te faz trabalhar, né? Não ficar com sono, não dormir no serviço. Aprendi a tomar café assim. E, e fumar também, né? Fumar cigarro assim também. Enfim, aí essa cultura do trabalho, né? Comprava jornal, moleque comprava jornal, 12 anos assim. Comprava jornal, café e cigarro, tá ligado? Eu trabalhava lá, que nem gente grande, cara. E aí, eu não tava conseguindo mais dar conta da escola. Eu dormia em cima da carteira. E aí as notas iam ficando ruins e tal. Aí se minha mãe não tava em casa, eu em vez de tomar banho aí, eu ficava em casa e falava que não tinha aula. Eu sei que uma hora a escola chamou a minha mãe, assim. Falou que tava zoada a minha situação, tinha um monte de falta, quando eu ia eu dormia, o que tava acontecendo com ele, ela falou, ele tá trabalhando. Aí a diretora falou, não, mas ele vai perder esse ano. Aí minha mãe então optou por me tirar da escola, porque aquele ano era perdido, tava me desgastando, mas aí eu continuei trabalhando. Então eu perdi esse ano, então já foi um ano que eu tive que repetir. Então quando eu entrei na outra escola, aí a gente mudou, a gente foi pra região oeste, divisa com a zona sul, ali no Taboão da Serra, fui estudar. Ali naquele colégio, eu já entrei um ano defasado, já entrei repetindo um ano. E aí quando eu entrei lá eu não trabalhava, mas pouco tempo depois já arrumei um emprego, um lance de comunicação visual, placas e faixas e tal. Fui trabalhar de ajudante num esquema assim, era no bairro mesmo, assim. Aí perdi o outro ano também. Pra mim era mais importante ter dinheiro do que ficar lá na escola, entendeu? Eu não via o que a escola tava me trazendo. Não era que eu não gostava. Eu tirava muita onda na escola, assim, né? Tipo, aquele cara que tipo, era indisciplinado e na hora da prova tirava nota boa. Assim, você olhava pra ele e falava, esse cara. Por exemplo, eu cresci no Santo Eduardo, aí eu comecei a ouvir Racionais MCs, tudo fazia muito sentido. É um bairro que é citado na letra dos caras. E aí eu comecei a ter leitura de mundo a partir daquele negócio ali. Falei, então onde eu moro é uma periferia. Claro que é, a música tá dizendo e é o que acontece no meu bairro, eu comecei a relacionar. Eu escuto rap desde os 9, assim. Comecei a entender essa coisa. Falei, é daqui que eles estão falando. E falava nominalmente, assim. Então eu comecei a me entender dessa forma. Houve um período, tem uma música do Racionais que eles dizem assim, 27 anos contrariando as estatísticas. Existia essa coisa, né? Jovem negro, jovem pardo, periférico, branco, pobre, 27 anos
a expectativa de vida. Se passar dos 27 é quase uma dádiva. Assim. Quase que invariavelmente se morria por disparo de arma de fogo, facada, violência. E aí essa ideia incrustou assim na minha cabeça. Isso foi muito péssimo pra mim, assim, ruim demais, assim, porque eu tinha uma certeza de que eu não passaria dos 27 anos, que talvez não chegaria aos 25, talvez eu não tivesse 20, então eu fiz muita merda, achando que não ia ficar velho, não fechava o olho, assim, não me imaginava com um filho, entendeu? Velho, ficando velho, assim, eu me imaginava tipo meu pai. Hoje eu sou meu pai, eu falei isso pra ele, eu tomei um susto, assim, tava meio estressado, muita demanda, muita coisa. Aí eu parei uma hora e falei, o que foi? Eu falei, eu sou meu pai. Eu falei, como assim? Eu falei, agora, eu sou meu pai. Porque essa menina tá olhando pra mim, eu já olhei pro meu pai desse jeito. Agora eu sou meu pai, eu tenho que trabalhar, trazer dinheiro, eu tenho que dar conta das coisas, eu tenho que dar um exemplo pra essa menina, porque se eu ficar falando as coisas, eu tenho que mostrar. Né? Então, eu sou meu pai agora. E eu achava que eu não ia completar 27 anos de idade. Até então, pessoalmente falando, a violência ainda não havia me vitimado, ou vitimado alguém muito próximo de mim, tipo um parente. Meu núcleo familiar, apesar de meus pais terem se separado, meus pais eles também souberam cercear o que tinha que ser cerceado, sabe? Me limitar na dose certa e tal. Então, eu cresci naquele bairro, tinha amigos, tinha relação com pessoas, sabia das coisas, mas não me envolvia com nada que meus pais falassem, ali você não pode ir, com aquela pessoa não quero ver você falando. Então, eu entendia também que era isso, eu estava ali sob a responsabilidade deles e tal, eu tinha essa compreensão. Aí, quando eu estava estudando nesse colégio, que eu já entrei defasado, 1 ano, quando eu estava fazendo recuperação, que é onde eu falo que nasceu do gueto, porque de fato não é um nome artístico, é uma coisa que eu projetei isso para ser uma denúncia toda vez que surgisse uma indagação a esse respeito, do porquê do nome. E eu só não lembro a data, mas eu lembro o dia como se tivesse sido ontem, assim. A gente estava indo pra escola, isso sempre vai ser um absurdo, vai ser um absurdo daqui a 1000 anos, entendeu? A gente estava indo pra escola e funcionários das forças de segurança, em tese o cara deveria me proteger, eu sou uma criança indo pra escola. Eles abordaram a mim e a meus colegas, todos da mesma escola, e aí eles perguntaram pra gente, a gente estava de mochila, não estava com aquele material completo, porque a gente estava tipo assim, numa matéria, 2, então alguns não estavam de mochila, estavam tipo folha de almaço, um lápis, uma borracha no bolso, mas estava todo mundo de skate também, porque a gente não ia ficar 6 horas na escola, a gente ia ficar tipo 2, ia sair depois. E aí a Força Tática abordou a gente, colocou a gente na parede, bateu em todo mundo. Ali foi servido o antepasto, o prato principal, a sobremesa do que é ser preto, pobre, periférico no Brasil. Ali eu vi tudo que eu não tinha visto, de uma vez só. Assim, racismo, o cara mais sossegado do grupo, que era o cara que é mais tranquilo, o cara um pouco até mais velho, dava até um salve na molecada quando a gente se exaltava um pouco. Ele foi o cara que mais apanhou. Ele era o mais preto, mais retinto. Ele foi o cara que mais apanhou. Eles perguntavam o nosso endereço pra ter certeza que a gente morava na favela. Aí eu lembro que teve um menino que falou assim, não, mas eu moro ali. Eu falei, você mora na favela? Não, ali na favela. É favela, assim. Então era isso, a gente estava sendo tratado daquele jeito por causa disso. Então a gente tentou apresentar, eu tremia, nunca tinha acontecido isso comigo, tinha 13 anos de idade, cara, arma apontada pra sua cara, tomando coronhada, batem nos lugares que não deixa marca,
Você fala, você não sabe o que vai acontecer com você. Um ônibus parou, você não tá falando de uma ladeira, um ônibus parou, o motorista queria saber, eram policiais batendo em criança. Uma senhora com um monte de sacola de mercado falou que me conhecia, com esse menino aí, o que vocês estão fazendo com ele? E ela foi hostilizada pelos policiais também. Falou que a gente era ladrão, que a gente tinha feito não sei o quê. E eu sei que essa coisa durou tipo uns 40 minutos, assim, no meio da rua, de dia. A gente perdeu a aula esse dia. Eu lembro que eu vi um carro da CET no mesmo dia, eu corri. Eu achei que era de longe, eu achei que era viatura. Isso aí foi um trauma da minha vida, cara. A partir daí, tudo que eu me envolvi, assim, no sentido de ter, através do hip hop, ter conhecido a história dos Panteras Negras, ter visto filme, lido livro. É um moleque, a gente tá falando de um cara de 15 anos que não tá empinando pipa, entendeu? Não tá jogando bolinha de gude, não tá batendo uma bola, tá lendo um livro de Pantera Negra. Saca? Eu tinha 17 anos, 18 anos, tava tocando no. Você lembra que tinha o KVA na Cardeal? Fazer participação na banda de reggae de um amigo. Aí é isso, né? Eu desenvolvi todo um sentido, outro. Por exemplo, passa uma viatura, eu sei quando vai. Hoje eu não sou mais parado pela polícia. Assim. Acho que eu tenho, sei lá, uma cara de jão, assim, os caras não me param. Mas. A adolescência inteira eu tomei quadro da polícia. Isso marcou a minha vida. É daí que o do gueto nasce. É isso aí. Ninguém deveria ter crescido dessa forma. E só porque eu sou morador de favela, entendeu? Então, assim, eu desenvolvi todo um sentido. Quando passa a viatura, eu sei quando vai me parar. Pelo olhar do cara, pela manobra que ele tá fazendo, pelo barulho do motor. Isso é loucura, cara. Você crescer desse jeito, isso é loucura. No Canadá, hoje eu sei disso, né? Porque eu fui me tratar e tal. Minha síndrome do pânico já estava dando alguns sinais ali. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei quase 8 horas detido lá na imigração. Aí um monte de pergunta, tudo em inglês, eu com fome, a mente já não conseguia mais, sabe? Formular em inglês, pensar em inglês para responder, um monte de pergunta. Eu falei, os caras não vão deixar eu entrar aqui. Aí eu entrei. Só que aí eu não conseguia entrar na biblioteca se eu tivesse um cara uniformizado e uma porta automática, assim, um negócio de crachá, alguma coisa. Fui trabalhar na Fundação Casa, que é onde eu tive o primeiro surto. Então foi essa coisa da autoridade que detém o monopólio da violência, da opressão, né? Que faz o controle social através desse monopólio da violência. Então, foi um processo de empoderamento mesmo, assim. Acho que é bem isso, a música possibilitou eu ter um pouco de autoestima, né? Tipo, eu sei fazer alguma coisa boa, eu faço uma coisa que as pessoas gostam. Se eu me esforçar nisso aqui, eu tenho um caminho. Eu achava muito outra coisa, assim, tipo, me achava sem caminho. E a música, ela me proporcionou, a música, a poesia, a literatura, ela me proporcionou muito isso. Só que, por outro lado, eu por exemplo, eu não estudei. As pessoas que falam comigo, elas quase que invariavelmente assim, perguntam o que eu estudei, aonde eu estudei. E eu tive uma educação toda interrompida várias vezes, cheia de ruptura, processos que não foram terminados. Eu terminei o colégio, ensino médio em 2009, porque eu não aguentava mais estar em lugares onde... ser chamado para lugares onde as pessoas estão fazendo pós-doc, e aí, sabe, fala com você conhece, tem um pouco de leitura, então você consegue dialogar. Aí chega aquele momento que a pessoa fala, isso aconteceu na casa de vocês. Você fala, que legal e tal, não sei o quê. Mas você estudou o quê? Eu falei, estudei em escola, ensino médio, terminei em 2009 em Nova Cruz. Eu não aguentava mais não ter ensino médio, sabe? Tá sendo chamado para palestrar na universidade, vou fazer palestra na USP e eu não tenho currículo nem para varrer chão na USP, entendeu? Não tenho currículo acadêmico nem para varrer chão. Então é muito louco isso. E aí, isso foi a música que me proporcionou, né? Assim como viajar e tal.
Mas eu me defendia com essa coisa do autodidatismo, né? Não, que autodidatismo, saber popular e tal. E que vale, porque na prática você de fato absorve isso. Né? A maior parte desses livros aqui eu trouxe da minha primeira viagem que eu fui para Cuba. E eu peguei um cachê irrisório assim, do trabalho que eu fiz. E eu deixei tudo lá e comprei de livro. Assim, porque eles não pagam as patentes, né? Os royalties e tal. Então o livro lá custa tipo R$ 2. Um Dostoiévski, assim, Crime e Castigo. Não vai ter a super capa e tal, mas é o livro tá ali. Mas hoje eu acho que eu deveria ter feito uma faculdade. Não é que eu não posso mais fazer. Eu acho que hoje eu tenho que tratar de outra forma, assim, né? Mesmo que essa outra forma seja também não fazer. Mas eu acho importante eu ter essa autocrítica, assim. Não me massacrar com isso, mas entender que o sistema me condicionou a pensar dessa forma. Não deve ser por acaso, entendeu? Assim como não deve ser por acaso roubo de merenda, que é pro cara que crescer desnutrido mesmo, com menos cérebro, com menos senso crítico, certo? Com menos resistência física. E essa coisa do crime também, se você cresce do lado, ou muito perto, ou em frente, ela também se naturaliza na sua vida. Tanto é que eu já trabalhei com um moleque em abrigo, que a gente tenta fazer uns exercícios de matemática no papel e não dá certo. Eu nem bom sou em matemática, mas ali as 4 operações fundamentais, entendeu? Aí o cara não consegue armar a porra da conta. Aí daqui a pouco, meu, catei um monte de alumínio, comecei a enrolar assim. O pessoal, os outros educadores, o que você tá fazendo? Eu falei, não, dá um tempinho aqui, mano. Peraí. Eu falei, ó, aqui tá as pedras, mano. Certo? Tem 20, mano. Tira 13 e fica quantas? Tanto. Eu falei, agora tá indo, né? Então, agora você tem que aprender a colocar esse bagulho aqui, ó, no papel, tá ligado? Ou seja, o cara aprendeu a contar droga. Aprendeu a contar com droga. Aprendeu a falar com droga. Entendeu? Escrever, ele escreve pedra. Ele sabe escrever muitas coisas. Tem um repertório, não vai fazer uma redação. Tem ali as palavras que ele precisa saber. Saca? Tinha moleque que chegava lá que os outros educadores não conseguiam entender o que ele falava. De tanta gíria, é uma outra língua, já é um português dentro do português. Começa a compor mesmo com 9 anos, 9, 10 anos de idade, assim. Pra mim, assim. Tinha vontade de gravar um disco, assim, tinha vontade de. Mas nem sabia como é que o processo de fazer isso aí. Eu lembro que um cara, o tio de um amigo, ele levou um recorte de jornal na minha casa porque ele sabia que eu gostava de música. Aí o recorte era assim, procura-se novos talentos. Aí todos os gêneros musicais, assim, tipo, rock, pop, sertanejo, pagode, rap, reggae. Eu falei, pô, vou lá, cara. Aí pedi pra minha mãe, na Lapa aqui, Santo Eduardo, mano. Minha mãe deixava ele trabalhar em Pinheiros, mas não deixava ele na Lapa sozinho pra ver pra ir numa gravadora. Eu falei, mãe, mas eu vou. Mas só se você arrumar um adulto pra ir com você. Pô, um adulto? Que adulto que não tá trabalhando pode ir comigo? Pensei. Aí tinha um moleque da rua que ele era meio pancada na cabeça, tinha problema, por isso que ele não trabalhava. Ele andava com a gente, eu tinha um retardo mental, assim. Ele andava com a gente, pequeno. Ele era grande, ele tinha 19 anos, 18. Aí eu levei ele, eu falei, ele é de maior, mãe. Mas ele sabe chegar na Lapa? Eu falei, sabe, mãe. Desenrola, pergunta. Eu falei, não, tem que ir, cara, não posso perder essa oportunidade, não. Eu praticamente invadi a gravadora do cara, mano. Aí fiquei lá tocando a campainha, interfone lá, eles não queriam deixar entrar. Ah, tem um garoto aí, tá com um pedaço de jornal na mão aí, tá falando que quer falar com o cara do anúncio. Não sei o que falar pra ele. Tocou umas 20 vezes, ele falou que não vai embora não. Ah, deixa o moleque entrar. Nossa, cara, eu entrei lá, tinha um quadro, acho que era um disco de platina daquele grupo de pagode Toca do Coelho, que era de criancinha que tocava pagode, um japonesinho, um pretinho, um loirinho, um moreninho. Eu lembro direitinho. Aí tipo, disco de platina, e os menininhos lá, com as roupas e tal, tipo pagodeiro menino. Eu falei, é isso que eu quero ser. Só que do hip hop. E aí o cara, né, olhou assim pra mim, atrás de uma mesa, e falou, e aí, meu jovem, o que eu posso ajudar? Eu falei, olha,
eu sou rapper, eu fui mostrar meu trabalho, você colocou aqui um. Você é o cara do anúncio? Deixa eu ver, realmente a gente tá procurando, a gente tá abrindo umas audições e tal. O que você me trouxe? Entendi a pergunta. Trouxe uma demo, né? Nem sabia o que era demo, tá ligado? Demo, pra falar a verdade não. Inclusive nem sei o que é isso. Aí ele explicou pra mim, como é que eu vou conhecer o seu trabalho? Você precisa me trazer. Eu falei, não, mas vai conhecer meu trabalho agora. Eu saquei umas 4 folhas de papel pautado, escrito com a letra da minha prima, que ela tinha letra bonita, eu pedi pra ela passar limpo, ó. Criança, bicho. Isso é por inocência. E aí eu comecei a mandar pro cara meus rap ali, meu. Falei, ó, eu canto isso aqui, mas se você me dá outro tema eu faço também. Eu tenho essas 3 por enquanto. Até o final do ano eu quero ter 7. Aí o cara, pô, muito legal e tal, mas você tem que trazer uma demo, você tem que vir com seus pais aqui. Eu não posso tratar nada com você. O cara que você trouxe é atrapalhado. Não dá, entendeu? Vem pra cá. Aí eu falei, puta, meu pai nunca vai. Primeiro pra ele e minha mãe querer fazer uma coisa junto já vai ser foda. Ninguém tem tempo, eu nunca mais vou conseguir voltar. De fato, nunca mais voltei na gravadora. E tal, aí tentei mudar de estratégia, eu foquei na demo, né? Eu falei, eu tenho que fazer uma porra de uma demo. Porque eu faço a demo, se eu tenho outra oportunidade dessa, eu já tenho a demo. Já tô inteirado do assunto, entendeu? Já chego com a demo. Aí eu fiquei nessa coisa, tem que fazer uma demo, tem que fazer uma demo. Aí meus tios, eles tinham a cultura de ir pros bailes. Mais nos anos 80, assim, que anos 70 eles eram muito garotos ainda. E aí eles já faziam rap, assim, eles dançavam uns passos black, eles também tinham uma coisa com rap, assim. Um rap bem, que a gente chamou old school, né? Um rap bem quadradinho. De outra época, né, meu? O hip hop tem quase 50 anos já tem mais de 50 anos. E aí eu comecei a gravar com eles, tinha um 3 em 1, assim, dava pra colocar uma fita num deck, rolando um instrumental, aí ligava o microfone, aí botava uma outra com hack, né? Aí tu gravava. Tudo no pelo, assim, saca? Sem tratamento, de nada, é uma fitinha cassete, gravação caseira, mas é uma demo já. E aí eu, queria tanto ter essa fita, meu. Aí numa época que eu acho que eu perdi ela, eu mudava muito de casa, né? Negócio de aluguel, integrando a pagar aluguel, muda de casa. Aí alguma dessas mudanças essa coisa se perdeu. Mas. Cara, modéstia à parte, eram letras bastante. Como é que eu posso dizer? Cara, eram letras bastante interessantes, assim, se for pensar que eu era uma criança, né? Eram os temas que o rap tratava na época, eu simplesmente reproduzia as coisas que já rolavam, né? Então era falar de racismo, falar de droga, né? Curioso isso, falar de droga, tinha que ter um discurso antidroga. E era mais isso os temas. Aí tinha uma música que falava sobre escravidão e menor de rua, né? Parece que eu assino na minha vida esse negócio de criança, adolescente, jovem, os mais enfraquecidos, né? Pelo sistema. Isso aí, um dos primeiros raps que eu tenho falava disso aí. Isso aqui é do menor abandonado. Não lembro. Só lembro os refrões, assim, que eu falava assim. O menino de rua está perdido, pois como irmão não é reconhecido. A menina de rua está no mundo cão, desde pequena se rende à prostituição. Tipo, o bagulho tá pesado, assim, garoto, né? Mas eu ouvia isso de repertório, eu trazia isso, né? Absorvia isso dos outros raps que eu escutava. E também que era a realidade que você via mesmo, assim, né? Era o mundo, é o mundo, né? Então eu era uma criança meio velha, nesse sentido, assim. Eu fui menos pipa, menos bolinha de gude. Tive mediano ali no futebol. Quando o cara fala assim, sabe que o cara tem 2 pernas esquerdas. Nunca fui muito bom nos esportes. Era isso, assim, ó. Pra eu começar, por exemplo, a malhar, eu tive que ouvir os Panteras Negras falando que tinha que aumentar a resistência física.
Tinha um Pantera Negra que tava na cadeia e fazia 1000 flexões por dia. Esse bagulho ficou na minha cabeça, eu comecei fazendo 20. Eu nunca fiz 1000, nunca vou fazer, eu acho. Nem sei se é verdade que o cara lá fazia 1000. Mas eu fiquei com essa coisa, né? Eu tenho que... Aí eu fui fazer musculação. Musculação de cadeia, né? Colocar um monte de concreto, umas barras de ferro, ficar montando tudo em casa, juntava os amigos, tudo xarope igual eu, os moleques, tudo... a gente foi... Andei com a galera, né? Que foi absorvida por esses mesmos ideais, assim. E tudo que a gente fez foi... Tudo que a gente fez foi tendo isso como referência, assim, ó. Então, esses dias um amigo meu falou assim, você vê que engraçado, né? O Mano Brown não tem pai, mas ele foi que nem um pai pra um monte de jovens da periferia. O cara tá 30 anos sendo pai de um monte de gente. Não é muito louco isso? Porque o cara é um modelo de homem que... É o modelo de homem que eu segui. O homem pra mim tinha que ser daquele jeito, agir daquele jeito, falar daquele jeito, saca? O que é pra minha geração, o que é não ser covarde? É ser igual o Mano Brown, que não se acovarda, entendeu? Isso aí me custou ser detido. O policial me bateu, eu bati de volta nele, com 18 anos de idade. Você é louco, você vai bater no policial? Bateu em mim, mano. Bateu em mim, ele levou também. Você é louco? Aí, algema, delegacia e cacete pra caramba, né? E não me arrependi não, e, saca? Um negócio que tipo, eu falei, é isso que eu tenho que fazer. Porque eu achava também que a cadeia uma hora ia vir na minha vida mesmo, que uma hora a polícia ia me matar mesmo. Eu não achava que eu ia fazer 27 anos de idade. O cara deu na minha cara, eu dei na cara dele. Entendeu? Mas foi isso, assim, tipo... Eu tenho uma música que fala muito sobre esse período, assim, da minha vida. Que é um dos singles mais recentes que eu lancei, que chama Coca-Cola 96. E 96 por causa do ano de 96, né? Coca-Cola por causa da história do Renato Russo, da geração Coca-Cola, né? Aí eu faço Coca com K, que remete também a essa coisa da gente ter crescido ali do lado da cocaína, do lado de ser criança, cheio de pureza. Eu era aquela criança, antes da polícia me bater, eu era aquela criança que foi na gravadora. Tá ligado? Esse moleque morre com 13 anos de idade, depois de um cacete da polícia, e o cara indo pra escola, saca? E aí nasce do gueto. Essa que é basicamente a minha história, assim. Eu era essa criança aí. Porque é isso, esse mundo, ele fode a sua cabeça, saca? Ele te pressiona num grau que tá sempre ali no limite do insuportável mesmo, sabe? Então, é muito complicado, assim. A música deu escape pra isso, assim. É um lugar onde você colocava a ira, sem ferir ninguém, sem subtrair nada de ninguém. Você podia sonhar com alguma coisa, né? Ter ideal. Isso foi importante também pra minha formação. Hoje, graças a Deus, cara, sou uma pessoa leve, tô fazendo meu trabalho, tenho minha filha, tenho a alegria de viver. E acho que olhar pra minha história, toda vez que eu faço esse exercício, assim, seja pra um trabalho e tal, ou mesmo pra esse meu processo de autoconhecimento, sempre que eu olho pra trás, que eu visito a minha história, assim, eu entendo que eu tenho que fazer isso mais vezes, sabe? Porque é onde eu vou ficando mais leve, mais pronto pra vida mesmo.